Quando ele chega sobre a cidade de Cafarnaum, existia um homem chamado Jairo, ele era governador da sinagoga. Ou seja, Jesus estava indo para Cafarnaum apenas com um propósito. Qual era? Curar a filha de Jairo. Ele conhecia o velho fluxo de sangue? Não, ele não conhecia ela. Não estava no script de Jesus passar pela cidade de Cafarnaum e curar aquela mulher. Estava no script de Jesus passar pela cidade de Cafarnaum e ir direto para a filha de Jairo. Mas esse evangelho se espalhava de uma forma sobrenatural na cidade de Cafarnaum, na cidade de Gadara, em Galileia, em Samaria. E o evangelho ia se espalhando sobrenatural até que essa mulher ouviu falar na fama de Jesus. A Bíblia vai dizer agora que quando ela ouve falar na fama de Jesus, ela pensa: eu já gastei meu dinheiro com médico, eu já gastei meu dinheiro com feiticeiro, eu já gastei meu dinheiro com tudo que eu tinha que gastar e eu não obtive nenhum resultado. Mas a partir de agora eu tenho uma pessoa que pode me curar. Pela fama dele eu vou atrás desse homem. Eu não sei quem ele é, mas eu sei que ele cura. Eu não sei o que ele faz, mas eu sei que ele restaura. Ana, o que você quer dizer com isso? Eu já estou entrando nessa mensagem para dizer para você: eu vim te falar da fama do meu Jesus. Eu vim falar da fama dele. A fama que ele cura, a fama que ele liberta, restaura e transforma. Glória a Deus. Eu também pode esperar, eu vim te falar dessa fama hoje. Glória a Deus. A fama de Jesus. E olha só, a Bíblia vai dizer que essa mulher era moradora da cidade de Cafarnaum. Tentativas não alcançadas nos traz frustrações. Todas as vezes que nós tentamos, a gente se frustra. Quando nós não conseguimos o que nós queremos. É verdade, mãe? Quantas vezes na tua vida espiritual você já se frustrou por algo que você tentou e não conseguiu fazer? Essa mulher agora estava passando por um processo de frustração. E a Bíblia vai dizer que a partir de agora, nesse processo de frustração que ela está, por tentativas não alcançadas, ela busca uma única esperança, que é encontrar Jesus. E aí que nós entramos dentro dessa mensagem. Olha para o teu irmão e diz para ele: lembra de quem é teu Jesus. Lembra da fama do teu Jesus. Lembra que ele um dia te curou. Lembra que um dia ele te restaurou. Lembra que um dia ele sarou a tua casa, a tua família. Fala para o teu irmão com cara de profeta e diz para ele: hoje eu vim te lembrar para que você nunca mais esqueça. E aonde você passar, esse Jesus é famoso. Fala para ele: esse Jesus é famoso. E olha só, a Bíblia vai dizer agora que pela fama ela lembra: peraí, esse homem ele tem uma fama diferenciada. A fama desse Jesus é um que sara, cura, liberta e transforma. Eu chamei o médico fulano de tal e não deu jeito na minha enfermidade. Eu chamei o feiticeiro fulano de tal também e não deu jeito. Então eu vou fazer uma única tentativa. E agora essa mulher, a Bíblia vai dizer em alguns estudos mais profundos que a casa naquela época era como se fosse de 2 andares. Por quê? Os quartos permaneciam pela parte de cima, a cozinha pela parte de baixo. Até então a Bíblia vai dizer que eis que havia um profeta e a mulher dos profetas, ela faz aonde? Um quarto. Na parte de cima. Só para que você entenda. Então, uma mulher a partir de agora, quando ela está no seu processo de como é que eu posso falar para você? Menstruação. Quando ela está nos dias em que ela está, ela já fica chata para dedéu, não é verdade? Fica no meio. Você diz que é verdade. Fica muito chato. Tem mulheres que ficam antes, chata, ainda nem passou pelo processo, mas já fica 1, 2, 3 dias antes, só Jesus na causa. Seu marido que se suporte. E
durante o seu período, muito chato. Agora eu quero que você entenda comigo. Essa mulher estava 12 anos com uma enfermidade hemorrágica. A partir desse momento, quando você tem uma hemorragia, seja onde for, você tem fragilidades, ou seja, você fica fraco. Então, você já viu as pessoas quando elas dessipam ou alguma coisa quebra, corta, automaticamente a gente vai fazer o quê? Estancar. Porque o teu sangue vai estar saindo e você vai ficar muito fraco. Então, eu imagino agora essa mulher nesse processo de fraqueza dela por 12 anos. Eu não sei como é que ainda tinha sangue naquele corpo. Por 12 anos, aquela mulher buscava uma cura, pastor Alex, para aquela enfermidade. Mas sabe o que é mais interessante? Essa mulher tinha um obstáculo. Repita comigo, ela tinha obstáculos a ser vencidos. Essa mulher agora passa a bolar um plano. Onde é que está esse plano? É aonde ela simplesmente disse: se eu tão somente tocar na orla desse homem, eu serei curado. Ela falou ainda na casa dela: se eu tão somente tocar na orla dele, eu vou ser curada. Ela começa agora a bolar um plano, uma estratégia para que ela pudesse descer e tocar até a orla do mestre. Mas o mais interessante disso tudo é que sempre vai haver impossibilidades para que você não alcance a orla do mestre. Mas se você bola um plano no unitário, é quando Deus chega com você e diz assim: bolando um plano no unitário, eu sou o Deus que chego contigo e cumpro aquilo que eu prometi. Ele simplesmente, agora Jesus com os discípulos caminhando e todo mundo atrás de Jesus. Mas eis que aquela mulher bola esse plano, e é um plano unitário. Ela diz assim: ó, se eu tão somente tocar, eu só preciso tocar. O meu plano é descer, é ir até a orla do mestre e tocar na orla dele. O plano era o quê? Vencer os obstáculos. Lembra meu irmão, lembra dos obstáculos e vence. Fala pra ele, por que você parou no meio dos obstáculos da sua vida? Você sabe por que os maiores propósitos da nossa vida não são cumpridos porque nós não conseguimos vencer os obstáculos que tem sobre a nossa vida? Você sabe que muitas vezes você não consegue alcançar um objetivo espiritual na sua vida porque você não consegue vencer os obstáculos que te impõem. Mano, quais são esses obstáculos? São vários que muitas vezes você sabe quais são, porque você sabe qual é os obstáculos da sua vida que hoje te impede de tocar na onda do mestre. Quais são os maiores obstáculos hoje que te impedem de tocar na onda que o mestre está pedindo que você toque? Muitas das vezes possa ser que seja as dificuldades da sua vida financeira, possa ser dificuldades da sua vida espiritual, possa ser dificuldades de si próprio. Você não consegue se amar e nem aceitar aquilo que Deus tenha para te entregar. Aquela mulher, ela tinha um obstáculo, e um dos maiores obstáculos era sair da sua casa. Mas quando ela forma um plano agora militar, ela entende que ela não tem como compartilhar isso com ninguém. Tem coisas na nossa vida, anote isso no teu coração, tem coisas na nossa vida que nós não poderemos compartilhar com ninguém, porque o plano para chegar na orla do mestre muitas das vezes é só meu e seu, muitas das vezes é só eu e Deus. Porque quem está do nosso lado vai dizer: não vai conseguir, não vai dar certo, parou por aí, porque esse negócio não vai rolar. E é por isso que essa mulher, a partir de agora, bola um plano só. Você já teve que bolar alguns planos na sua vida sozinhos? Não é que o seu irmão não goste de você, mas talvez a estação que ele está é uma estação diferenciada daquilo que Deus tem colocado na sua vida. Eu não posso querer estar no verão com as roupas do inverno. Eu não posso estar no inverno com as roupas do verão. Eu sei que as roupas que eu uso em Manaus, eu não posso usar em Minas, porque senão vai ter um passo frio danado. Porque em
ser obedido. Papai. Aleluia. Olha só. Logo, ainda dentro dessa mensagem, a Bíblia vai dizer que, a princípio, quem foi que recebeu Jesus na entrada de Cafarnaum? Quem foi? O pai da filha de Jairo. O pai dele, o chefe da sinagoga, chega e simplesmente diz assim: o Senhor vai ter que passar na minha casa, porque se não somente o Senhor tocar na minha filha, ela vai ser curada. A Bíblia vai dizer a partir de agora que ele recebe Jesus no início, mas no meio aquela mulher curada, e no fim tinha a filha de Jairo para ser curada. Ou seja, existe o meio, existe o início, o meio e o... Quem é que estava no início? Pai. O pai. Quem é que estava no meio? A mulher. Quem é que estava no final? A filha de Jairo. Olha só que interessante. Estar no meio muitas das vezes requer uma responsabilidade diferenciada. Estar no meio muitas das vezes é igual isso aqui. A gente está no meio do merenidor. E às vezes a gente tem que simplesmente se adaptar a estar no meio. Por quê? Estar no meio requer responsabilidades. Estar no meio requer críticas, mas requer uma única coisa. Não, iniciativa. Estar no meio não é para qualquer um. Você sabe por quê? A partir de agora, a Bíblia vai dizer que essa mulher, no meio da caminhada de Jesus, ela parou o mestre e disse: Senhor, fui eu quem toquei na tua orla. Peraí, Jesus, o Senhor estava lá no início tendo um foco no final, que era a filha de Jairo, mas esse que no meio tem uma mulher que precisa ser curada. Olha só que interessante, fala para o teu irmão: estar no meio é algo de crítica, mas estar no meio é algo do milagre do Senhor. Estar no meio é algo de debilidades, mas estar no meio é algo de cura. Estamos falando com pessoas aqui hoje. Está no meio da debilidade, mas eu estou lá. Está no meio da dificuldade, mas eu estou lá. Eu posso até ter um foco de curar o teu vizinho, mas se você está no meio, a cura vai chegar em você também. Eu posso até estar no meio de não alcançar o seu pai, mas se você estiver no meio, eu também te alcançarei. Aleluia! Fala pro teu irmão. Jairo falava. Isso, pode falar para ele. Jairo falava. Se o Senhor tocar na minha filha, ela vai ser curada. Ela vai ser curada. Pensando isso aqui. Jairo falava o quê? Se não somente tu colocar a sua mão sobre a minha filha, ela vai ser curada. E esse veio uma mulher muito doida e diz assim: se eu tocar na orla dele, eu vou ser curada. Ele não precisa tocar em mim. É se eu chegar até ele, eu vou ser curada. Se eu tocar nele, eu serei curada. Eu não entendi. Uma geração de pessoas que diz: eu preciso do meu toque para te sentir. Há uma geração que está se levantando e está dizendo: eu preciso te tocar para te sentir. Eu preciso me mostrar para te sentir. Eu preciso te alcançar, Senhor, para te sentir. Jairo falava: Senhor, se não somente o Senhor tocar na minha filha, ela vai ser curada, ela vai ser restaurada e ela vai ser liberta. Às vezes aquela mulher diz: não, Senhor, calma. Se não somente eu tocar na tua orla, eu vou ser curada. Aleluia. Sabe, uma geração que não busca
Estar no meio também tem um alcance de cura para a sua vida. Estar no meio é como você sentar aí e o Senhor dizendo: eu te alcancei quando ninguém nunca te alcançou. Quando você pensava que eu não te alcançaria, eu te alcancei. Você estava no meio de uma multidão e passava de um lado para o outro, mas a minha presença te alcançou. E assim como eu sento do teu lado, a presença do Senhor senta contigo, filha. E diz: está no meio, muitas das vezes é doloroso. Na mão, para você, para você. Está no meio, se despide sim para servir o próximo, diz o Senhor. Está no meio, muitas das vezes, é deixar de servir quem você é para servir quem está contigo. Mas sabe o que Deus está dizendo? Eu te vi quando ninguém mais te viu. Eu te alcancei quando ninguém mais te alcançou. A minha presença te abraçou quando ninguém mais te abraçou. Quando você se levanta, eu falo contigo. Quando você lava a louça, eu falo contigo. Eu ouço as tuas orações incansáveis dizendo: Senhor, restaura minha casa, restaura minha família, restaura os meus, restaura a minha vida. E Deus está dizendo: eu sou Deus que restaura. Eu sou Deus que liberta. Sabe esse rapaz que abraça aí? É como se fosse a presença do Espírito Santo dizendo: é assim que eu te abraço. É assim que eu te curo. É assim que eu te restauro. Oh, aleluia! Sabe o que é interessante? Quando Deus ele muda a nossa geografia, não é porque nós somos menos amados do que o outro que está do outro lado ali. Às vezes a gente diz: Senhor, o Senhor veio na cidade de Cafarnaum para curar minha filha. Mas o Senhor parou no meio para curar uma mulher que o Senhor nem conhece. Eu fico imaginando Jairo mesmo se falou. E os discípulos falaram para ele, dizendo: como é que o Senhor tendo uma missão para fazer do outro lado, o Senhor tenha coragem de parar para curar quem o Senhor nem conhece? Sabe o que é mais interessante nisso? Muda-se a geografia, mas o propósito permanece o mesmo. Eu não sei qual é a geografia que você está hoje, mas Deus está dizendo: o propósito permanece o mesmo. Mudou-se, pois, todo o cotidiano da tua vida, mas o propósito permaneceu. Mudou as amizades, mudou os ciclos, mudou tudo ao teu redor, mas o propósito permaneceu. Com quem você falava já não fala mais. Com quem você andava já não anda mais. O jeito que você agia dentro da sua casa, você já não age mais. Por quê? Quando o Senhor ele entra, ele muda a nossa geografia, mas o propósito permanece. Você se lembra quando o Senhor ele simplesmente te chamou lá atrás? Tem quantos anos? 13 anos. Aí você se lembra que você com 11 anos de idade, 10 anos de idade, 9 anos de idade, pode dizer: Senhor, eu sou uma criança demais, ainda não estou cumprindo o meu problema. Ah, mas eu cheguei aos meus 11 anos. Senhor, eu sou uma adolescente demais para cumprir o meu promessa. Mas ele chegou